Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer para vocês uma receita maravilhosa, com pouquíssimos ingredientes e muito fácil de fazer. Apesar de todos achar que é uma receita complicada, não tem nada de complicado nela. É só prestar atenção que dá tudo certo e fica perfeita. Bolo de rolo. Bolo de rolo de goiabada. Maravilhoso, simplesmente incrível. Vamos aos ingredientes? São 265 gramas de margarina de boa qualidade. Eu aqui estou usando a melhor que tem na nossa região. Margarina e não manteiga. Duzentos e 265 gramas de açúcar refinado. Uma colher de chá de essência de baunilha. Eu aqui estou usando baunilha branca. E agora vamos bater muito bem até virar um creme branquinho. Cerca de 5 minutos na batedeira planetária. Batedeira comum aumenta um pouquinho, 10 minutos. Após o creme de açúcar com margarina já sido batido e chegado na cor bem clarinha, chegou a hora de acrescentar os ovos. São 6 ovos. Acrescenta eles um a um. Após ter acrescentado os ovos, vamos bater durante 10 minutos até se formar uma massa bem cremosa e fofinha e bem clarinha também. Após ter batido por 10 minutos, chegou a hora de acrescentar a farinha de trigo. Note que a massa fica um pouco talhada. É por causa da grande concentração de gordura. Então agora vamos acrescentar a farinha de trigo e a massa vai ficar lisa e perfeita, maravilhosa para o nosso bolo de rolo. A farinha de trigo você pode acrescentar devagar, bate um pouquinho, acrescenta, bate até finalizar a farinha de trigo. Ela fica uma massa de um biscoitinho abaunilhado, maravilhosa. Vocês vão amar. É muito simples e fácil de fazer esse bolo. Aqui são 300 gramas de farinha de trigo. É uma massa rápida, não precisa bater muito, porque a gente não quer desenvolver glúten aqui. É só para misturar os ingredientes.
Aqui a nossa massa já está pronta. Ela fica uma massa linda. Olha que massa perfeita que fica. E fácil de fazer. Não tem segredo nenhum. Antes de começar a distribuir a massa nas assadeiras, pré-aqueça o forno a 180 graus. Vamos precisar de 5 formas iguais pra gente montar o bolo de rolo. Então, eu costumo fazer o seguinte: eu distribuo toda a massa em todas as formas primeiro. Aí eu venho uniformizando a massa na forma, já untada com o desmoldante caseiro. É muito fácil de alisar. Com uma espátula de bolo, você só estica a massa. É uma massa fácil e rápido, muito macia, muito fácil mesmo de fazer. Então, eu pré-aqueço o forno a 180 graus. Aí, primeiro, eu estico todas as formas, as 5 formas, para daí começar a assar. Fica somente 7 minutos cada forma no forno. A partir do momento que você tá com a massa no forno, você não vai ter tempo de esticar a massa, porque é uma massa delicada, mas é uma massa que precisa ser esticada certa na forma, senão ela fica mais grossa, uma mais grossa que a outra, não fica um bolo bonito. Então, primeiro estica todas as massas na forma para depois começar a assar, porque para poder enrolar o bolo de rolo, você tem que colocar o recheio nele quente, aí enrolar. Vocês vão ver como é simples de fazer esse bolo, não tem segredo nenhum. E quem come o bolo de rolo pela primeira vez, se apaixona. As minhas amigas são apaixonadas por esse bolo. A partir do momento que você prova pela primeira vez, você nunca esquece o sabor delicado da massa, junto com o recheio. Ele fica um bolo suave, fica um bolo simplesmente divino. Então aqui, estiquei a massa em toda a forminha. E agora vou fazer o mesmo com as outras 4 que sobraram. E aí eu começo a assar o bolo e sigo mostrando para vocês. Prosseguindo a nossa receita, pessoal, então estão aqui as 5 formas com a massa do bolo de rolo. Essa massa, ela rende as 5 forminhas de 22 por 37 centímetros. Ela dá perfeitamente para cobrir todas as formas, as 5 formas que é necessária para a gente ter um bolo de rolo bonito, com um tamanho assim apresentável, que fique perfeito. Então, seguindo agora, vamos começar então a fase de assar a massa e recheando. Eu vou fazendo e vou mostrando para vocês. Vamos começar, pessoal, a etapa então de assar nossa massinha. Ela fica somente 7 minutinhos no forno. Não precisa mais que isso, porque ela em 7 minutos ela já fica assada por ela ser tão fininha. Se ela ficar mais tempo no forno, ela vai ressecar, ela não vai, a gente não vai conseguir enrolar e ela não vai ficar uma massa gostosa. Ela vai ficar ressecada, vai ficar um biscoito seco. Eu sempre coloco um celular despertando, alguma coisa assim, para não passar dos 7 minutos. Então, vamos lá. Vamos começar então
a nossa sessão dessa nossa massinha do nosso bolo maravilhoso. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, então é rapidinho, ele está pronto. Aqui já está nosso recheio pronto. Eu fiz esse recheio, aqui eu tenho 800 gramas de goiabada cascão, que eu piquei ela e derreti ela com 100 ml de água, ele ficou nessa consistência. Mas isso eu fiz um dia antes, eu fiz ontem, para hoje ele tá frio, fresco e tá com essa consistência aqui. Porque se eu usasse ele no mesmo dia, ele não ia ficar com essa consistência, ele ia ficar um pouco mais mole. Então, geralmente eu gosto de fazer um dia antes. A medida de recheio pro bolo de rolo, eu não sigo muito regras. Como eu faço para minha família comer, eu não tô fazendo para vender, tô fazendo para minha família hoje. Então, eu não me atento muito a regras de peso. Eu faço ele na medida que eu acho que tá bom, que fica gostoso, que fica uma quantidade correta, que não fica demais, porque o bolo de rolo não pode ter muito recheio. Vocês vão ver agora, a hora que eu começar a trabalhar com a massinha, vocês vão ver a quantidade. E também, esse tipo de espátula, na minha opinião, é a ideal para poder passar o recheio no bolo de rolo. Ela facilita muito, é uma espátula comum de silicone, ela não é o pão duro, é uma espátula normal, ela é mais molinha. E perfeita para poder espalhar o recheio na massa. Como a massa é bem delicada, uma massa frágil, tem que ser um equipamento também mais delicado, não pode ser uma espátula muito dura, senão vai rasgar a massa. E a consistência do recheio, essa é a perfeita. Ela tá molinha, mas não tá tão líquida. Vejam que a massa fica levemente dourada, ela não fica uma massa branca. Então, é uma massa que está totalmente assada. Nesse momento, eu já vou colocar outra massinha para assar. Aqui é muito gostoso de fazer esse bolo. Eu amo fazer esse bolo. A partir do momento que eu aprendi a fazer ele, primeira vez que eu fiz ele, eu achei que não ia conseguir fazer, que ia dar errado e tal. Mas eu mesmo pensei, se não der errado, próxima vez eu tento e faço de novo. E assim a gente vai indo até acertar. Gente, na primeira vez que eu fiz eu já acertei. Olha que facilidade que é para você passar o recheio com uma espátula dessa. É muito fácil de espalhar o recheio com essa espátula. Ela não rasga a massa, não estraga a massa fica perfeita. Então você pega a quantidade certa e espalha bem rápido. É maravilhosa essa espátula. Então, eu deixo aqui como dica para as meninas que fazem bolo de rolo para venda, que às vezes demoram nessa etapa, demoram a passar o recheio. Adquira uma espátula dessa. Ela é muito fácil de espalhar o recheio. Então, como eu falei pra vocês, eu não tenho regra,
de quantidade de recheio, porque eu faço para minha família, então eu não tenho regra. A primeira parte é a parte mais complicadinha, digamos assim, para você começar a enrolar o bolo de rolo. Sempre pego uma faquinha de pontinha, aí eu vou indo. Gente, na minha opinião, não é difícil, é só um pouquinho de jeito. Quando a gente quer, a gente consegue. Então, é só um pouquinho de jeito e dá certo. O primeiro rolinho é o mais difícil de todos. Aí os próximos, olha que maravilhoso que fica. Os próximos fica muito mais fácil. Perfeito, né? Então, se eu consigo, gente, que eu sou paranaense, não sou pernambucana, todos vocês conseguem. E como eu falei pra vocês, a primeira vez que eu fiz esse bolo, eu tinha muita curiosidade, porque eu não conheço Pernambuco. Eu amo o nosso Brasil, vocês sabem disso. Sou brasileira e amo e defendo o meu país. E não tenho oportunidade de ir para Pernambuco. E eu toda a vida tive curiosidade de provar esse bolo. Então, por que não fazer, né? E aí, pesquisando aqui, pesquisando ali, a primeira receita que eu fiz com manteiga. E eu achei mais gostosa a receita com margarina. Eu acho que a massa fica um pouco mais macia, porque a manteiga, a partir do momento que ela esfria, a tendência dela é firmar, né? Então a massa fica um pouco mais firme com manteiga. Fica uma massa saborosíssima com manteiga, só que ela fica um pouco mais firme. E na minha opinião, ele ficou perfeito com a margarina. Só que tem que ser uma margarina de excelente qualidade, não pode ser uma margarina comum. Então, eu sempre uso aqui na minha região a melhor que tem da minha região. Então, vocês aí, em toda parte do mundo, em todo lugar, em todo o Brasil, em toda parte do mundo, tem também margarina de excelente qualidade. Então, sempre peguem de excelente qualidade, que o resultado vai ficar perfeito. Então, vamos lá, vamos seguindo então as etapas. Mais um bolinho. Então, notem que ele fica assadinho. Ele tá no douradinho, ele tá assado. Não precisa ficar tão dourado assim, tá? Eu gosto assim, eu acho que ele fica perfeito. Mas se vocês quiserem mais branquinho, também pode deixar. Aí você deixa só 6 minutos e não 7. Vamos lá, mais um bolo vai pro forno. E assim a gente vai seguindo até o final, até terminar as 5 formas. Aqui já se torna mais fácil. Com a primeira camada já pronta, a segunda camada é muito mais fácil de fazer. E vamos lá então. Recheio com a nossa espátula maravilhosa. Então, essa espátula vai ser pra mim o meu xodózinho, tá? Porque, na verdade, essa espátula eu ganhei. Ganhei de uma prima, que me deu essa espátula. E não sei onde ela comprou. Por isso também não posso indicar pra vocês, mas isso aqui é fácil de encontrar, se encontra em qualquer lugar. Mas ela, pra mim, além de ter além de ser pra mim afetivo, né? Porque eu ganhei da minha prima, uma prima muito querida. E, gente, isso aqui é perfeito pra fazer bolo de rolo. Por isso que eu falo pra vocês meninas que trabalham com isso, adquiram uma dessa, viu? Porque garanto pra vocês que vocês vão amar o resultado. E olha, fica perfeito. Então, vamos lá. Eu passei a faquinha em toda a volta da forminha,
para facilitar na hora de enrolar o bolo. Gente, agora, essa parte é a parte mais fácil que tem. Eu vou virar a forma para ficar mais fácil para mostrar para vocês. De tão fácil que é, que eu até consigo fazer com a forma virada assim. Eu vou pegar o nosso bolinho, nosso primeiro bolinho. E a camadinha final aqui vai ser a camadinha que vai colar aqui. Vai começar a borda do nosso novo rolo. E agora, então, já grudou, olha, já colou aqui. Agora, é só seguir enrolando até o final. Não é maravilhoso fazer esse bolo? Eu tenho certeza que quando vocês começarem a fazer, vocês vão se apaixonar assim como eu. Como eu falei pra vocês, eu sou paranaense, eu não sou pernambucana. E se eu conseguir fazer esse bolo, todos vão conseguir. Porque com essa massa que eu passei pra vocês, com essas medidas, não tem erro. E esse desmoldante caseiro também é perfeito, é maravilhoso. Solta muito bem na forma, não precisa ajuda para remover, para descolar da forma. Ele descola muito fácil. E, gente, é apaixonante fazer esse bolo. A última massa. Então, vamos lá. A última massa do nosso bolo. Eu digo que é um bolo muito rápido de ser feito. Porque é um bolo que, do início ao fim, você leva no máximo 1 hora para fazer um bolo de rolo. Ele é muito rápido. Um bolo que já fica recheado, né? E com os equipamentos certos, então, pessoal, tudo facilita a vida. Mas não precisa ter equipamento. Esse bolo você consegue fazer com os equipamentos comuns de casa, com uma colher. Então, vamos lá. O acabamento final aqui, a gente vai encostar no início do bolo. Aqui. E aí, é só rodar pro bolo unir. Aqui ele está pronto. Agora a gente vai embalar e levar ele à geladeira. Eu gosto de deixar de um dia para o outro na geladeira. Aqui para mim embalar eu preciso de plástico filme. Então eu abro o plástico e eu venho com o meu bolo. Centralizo o bolo e eu venho embalando. Faço isso até eu sentir que ele ficou firme. No plástico. Que ele ficou firminho e modelado. Isso aqui. E aqui está o nosso bolo de rolo maravilhoso.
Está aqui, pessoal, o nosso bolo de rolo. Agora eu vou levar ele para geladeira até amanhã. Aí amanhã eu finalizo ele para vocês. E vocês vão ver que lindo e perfeito que ele vai ficar. Até mais! Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Vamos finalizar o bolo de rolo. Eu vou mostrar para vocês os passos que é necessário para a gente ter um bolo de rolo bem perfeitinho. Então, a gente precisa de uma faca de cozinha lisa, não pode ser de serra. Então, o bolo ficou na geladeira de ontem para hoje e ele tá bem firme. Então, ele tá perfeito pra gente finalizar. O bolo de rolo, eu gosto de fazer um dia antes, que ele fique posando na geladeira para outro dia finalizar. Eu acho mais fácil e ele fica mais certo as camadinhas. Mas assim, o bolo de rolo ficando 6 horas em geladeira já você pode finalizar. Então, para quem quer um bolo de rolo mais rápido, 6 horas de geladeira já é o suficiente para você poder finalizar ele. Como eu faço para minha família, então eu tenho tempo de fazer e posso esperar ele o tempo que for necessário. Na minha opinião, o bolo de rolo ele fica mais gostoso para ser degustado em temperatura ambiente. Então, a gente vai finalizar agora é de manhã ainda, então a gente vai finalizar ele agora de manhã, mas eu vou mostrar para vocês só à tarde degustando ele, porque eu prefiro ele em temperatura ambiente. Então, vou finalizar ele agora e vou deixar ele em temperatura ambiente até a tarde e recomendo, pessoal, façam. Vocês viram como é simples de fazer? É só um pouquinho minucioso, né? Tem as etapas, mas é simples. E aí fica um bolo perfeito, um bolo maravilhoso. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar, então, a desenrolar ele, tirar desse papel filme, né? E mostrar pra vocês como é fácil de finalizar esse bolo. Então, aqui ele já tá desenrolado. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra finalizar ele, pra deixar ele bem lindo, maravilhoso, perfeito. Vamos finalizar, então. Vou fazer o acabamento dele. Deixar as bordinhas mais bonita. Ela fica assim. A bordinha assim, o acabamento. E agora, a gente vai fazer o acabamento dela pra vocês verem que lindo que fica. Eu vou deixar o bolinho virado assim. E eu vou cortar ele para vocês verem como é fácil. Então, com a faca lisa de cozinha, você só encosta no bolo e desce. Olha que fatia perfeita. Então, essa é a rebarbinha. Olha o final, né? Essa rebarbinha aqui você degusta em algum momento. Porque bolo de rolo não tem como deixar você perder nenhum pedacinho, de tão maravilhoso que ele fica. Olha que coisa mais linda que fica as camadinhas, elas ficam perfeitas. Agora eu vou fazer uma decoraçãozinha nele, claro. Vou deixar ele mais bonito ainda. Eu já fiz o acabamento do outro lado, pra ficar mais rápido. Olha o outro lado, que lindo, também. Já tinha feito o primeiro acabamentinho. Agora, vamos fazer uma decoraçãozinha bem simples. Uma decoraçãozinha que as nossas vozinhas faziam antigamente, né? Quando elas queriam deixar, assim, o bolo mais delicado, mais apresentável, porque quando a gente faz as coisas pra família, pra alguém que a gente ama, quanto mais lindo, mais gostoso fica. Aqui eu tenho uma toalhinha de crochê. Uma toalhinha antiguíssima. Dá pra vocês verem até pelo modelo que ela é feita.
Ela é bem delicada, essa toalhinha, ela é um fio bem fininho. Então, eu vou colocar em cima aqui do nosso bolinho. E vamos ver se vai dar certo, né, gente? Porque é uma decoração simples. Vamos colocar em cima do nosso bolinho aqui. A decoração tradicional do bolo de rolo de goiabada é açúcar de confeiteiro. Então, vamos torcer para que fique bem bonitinho, porque eu tô fazendo junto com vocês, eu não fiz teste antes. Então, vamos lá. Vamos lá para ver se vai dar certo. Açúcar de confeiteiro em cima do bolinho, em cima do nosso crochê. Aí a gente tira delicadamente e vamos ver se vai ficar o desenho ou não. E essa toalhinha, ela é uma toalhinha bem fina, então talvez não fique tão certinho o desenho. Recomendo vocês pegarem assim, uma toalhinha que tenha assim o desenho mais aberto, não tão fechadinho. Essa é bem fechadinha. Então, talvez não fique tão perfeito, mas como é um teste que a gente tá fazendo junto, tudo é válido. Então, vamos lá. Vamos pegar delicadamente aqui e vamos ver se isso vai dar certo. Vai dar certo, sim. Olha que bonitinho que ficou. Bem delicadinho. E tem que ser assim mesmo, gente, rápido. Depois a gente limpa a baguncinha. Ficou bem delicadinho, né? Só mostra um pouquinho de açúcar. E claro, se vocês tiver uma toalhinha com os desenhos mais maiores, eu acho que vai ficar mais bonito ainda. É que essa era a que eu tinha. E foi a primeira que eu vi, a primeira que eu achei. Eu achei que ela ia ficar bem bonitinha. No próximo a gente faz com outra pra ver como que fica. Então tá aí, gente. Eu vou colocar esse bolo agora num prato bem bonito, né? Pra gente servir mais tarde. Então, aqui está o nosso bolo de rolo lindo, perfeito. Uma gostosura mesmo, gente. Recomendo que todos façam, porque o sabor disso é incrível. Então, não resta dúvida que esse bolo tão lindo e perfeito tem que ser, claro, patrimônio, né, de Pernambuco, porque a gente tem que valorizar nosso Brasil e as coisas gostosas que são feitas por mãos, né, de muitas mulheres guerreiras que com certeza sustentam a família vendendo esse bolo. E um dia eu vou ter a oportunidade de ir lá em Pernambuco, e conhecer essas mulheres guerreiras que fazem esse bolo tão lindamente. Aí o nosso bolo de rolo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E agora eu vou esperar ele chegar em temperatura ambiente, umas 2, 3 horas já dá, né? Pra você degustar ele. Vou esperar ele chegar em temperatura ambiente, aí eu mostro pra vocês eu degustando um pedacinho desse bolo lindo. Olá, estamos aqui novamente e agora chegou a melhor hora, a hora da gente provar esse bolo maravilhoso. Hoje tá escurinho aqui na minha cidade, tá chovendo, uma chuva mansa, maravilhosa. Chuva é bênção de Deus na nossa vida, né? A minha cidade é uma cidade pequenininha do interior, então aqui a base da cidade é a agricultura. Então, quando cai uma chuva mansa e leve, todo mundo gosta porque faz muito bem para a terra, né? E para as plantinhas que estão nascendo. E com isso a gente espera uma safra melhor, uma safra boa, abençoada por Deus. E, gente, então tá aqui. Tô salivando porque esse bolo é maravilhoso mesmo. Esse bolo você pode servir com chá, com café, com suco ou até mesmo ele sozinho, porque ele é muito saboroso. Gente, vamos lá, chegou a melhor hora e vamos degustar esse bolo maravilhoso. Ele ficou perfeito, as camadinhas. Então, como eu falei pra vocês, é um bolo muito fácil. Vocês viram eu fazendo.
como é um bolo fácil de fazer. Não tem segredo nenhum. Parece um bolo difícil, mas não é. Geralmente a fatia do bolo ela não pode ser muito grossa. Ela tem que ser nessa espessura mais ou menos. Olha, não tão fina e não tão grossa. Para você conseguir sentir o sabor da massa e da goiabada. Vou mostrar para vocês a maciez desse bolo. Por isso que eu digo que em temperatura ambiente ele fica mais gostoso. Na minha opinião, ele fica perfeito em temperatura ambiente. Ele fica macio, se sente o sabor da goiabada, a massa fica delicada, suave, não fica um bolo doce. Então, é impossível comer apenas uma fatia desse bolo. Façam aí na casa de vocês, porque é um bolo muito simples e ele tem várias versões. Você pode fazer ele, quem não gosta de goiabada, pode fazer ele com qualquer tipo de doce. Pode fazer com figo, doce de figo, geleia de uva. Você usa a mesma massa e só muda o recheio. Pode fazer com doce de leite, brigadeiros, brigadeiro branco, brigadeiro de chocolate, beijinho, que é o brigadeiro de coco. Você pode fazer de nozes, pode fazer com damasco, ameixa preta e leite condensado cozido. Então, gente, a criatividade é de vocês aí na hora de vocês fazerem o recheio. A massa sempre é a mesma, mas o recheio você pode mudar, pode fazer o recheio que você quiser. Agora no final de ano, na véspera de Natal, você pode fazer com recheio de panetone, que é de frutas secas, frutas cristalizadas, passas. Você vê o que você acha que vai ficar melhor e te garanto que qualquer versão que você fizer vai ficar perfeito. Pessoal, deixa o like no meu vídeo se vocês gostaram. Se vocês gostaram do passo a passo, comentem comigo. Eu adoro receber comentários. Então comentem comigo. Quero ver o que vocês acharam desse bolo e da maneira que eu fiz. Até mais. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.